É. Ela? Você já veio? E por que você não levantou a mão? Gente, uma salva de palmas para ela. Só que você é tímida. Foi a timidez toda embora agora? Respira que nós vamos bater um papo. Como é que você chama? Márcia. Nasce, diferente o seu nome. Você mora onde? Eu moro aqui no Água Branca. No Água Branca. Como é que você ficou sabendo da igreja? Passei aqui perto, vi. E como é que você ficou sabendo que era igreja se a gente não tem placa? O muro, deu pra ver. Que bom que você veio, viu? Deus abençoe, muito obrigado. Queria que você anotasse seu nome, telefone, vamos entrar em contato. Um presente da igreja para você, viu? Em nome de Jesus, vamos andar junto. Você já veio, né? Deu o presente? Eles te ligaram? Muito bem, tá funcionando. Que isso, hein? Presta aqui a Kombi lá. É isso aí. Todo mundo aqui já é de casa. Aqui, quem nos visita aqui pela primeira vez, deixa eu ver. Tá sumido, hein? No ano passado você não veio, não. Senti sua falta, tá? Some não. Cadê a Vanessa? Ah, tá. Só hoje. Deixa eu ver ali. Todo mundo de casa. E aqui? Opa! Que isso, hein? Que barba é essa, hein? Ó, meu sonho é ter uma barba dessa. Tô pintando aqui pra eu ficar mais jovem. Eu não, minha esposa, dando um... Como é que chama lá? Um visagismo. Entendeu? Gostou do look? Ela que me veste. Como é que você chama? Fala mais alto. Flávio. Flávio. E você, querido? Leirissa. Tudo bem, querido? Muito bem. Como é que vocês ficaram sabendo da igreja? O Anderson. Essa aqui tá meio desviando. Seminarista? Vem fora. Ô, Flávio, você mora onde, Flávio? Santa Mônica. Santa Mônica é logo ali, cara. Faz assim, ó. Você pega o Lagoa, sobe ali a Tancredo Neves. Antônio Carlos? Nem sei onde é que é. Não sei se é. Mas é por lá mesmo, você vem. Hã? Minha igreja. Vem mesmo. Entendeu? Vem andar com a gente, viu, filho? Queria dar um presente para vocês. Queria que vocês anotassem o nome, telefone, vamos entrar em contato. O Anderson é uma bênção aqui na nossa igreja. Bênção. Ele, a esposa dele. Glória a Deus. Nossa! Eu vou fingir que eu não ouvi. Você já veio antes? É mesmo? Eu te dei presente? Não? Meu. Você veio no casamento da sua neta, da Gabriela. Faz favor, gente. Ela veio, mas foi no casamento. Você vai falar para mim o seu nome. Leila. Leila. Glória a Deus. Você, então, é irmã da Patrícia. Mãe da Patrícia. Que isso, hein, Patrícia? Ô, irmã, você tem que ensinar para nós, tá? Você tá jovem e tal. É para não falar que a Patrícia está rodando em estrada de minério. Mas também mulher de político não dorme, né, Patrícia? Meu Deus! Queria que a senhora anotasse o nome, telefone, vamos entrar em contato, em nome de Jesus. Quem mais? Fernando, tá sumido, hein, Fernando? Fique à vontade, viu, querido? A casa é sua. Ei, Fernando, tudo bem? Estou te acompanhando nas redes sociais, tá? Cuidado, hein? Estou de olho em você. Um monte de irmãos. Fala comigo assim, nós somos irmãos. Irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o que mesmo? Atos o quê? Hebreus 5. Glória a Deus. Lembrei. Deus é fiel. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro dos Hebreus, capítulo 5. Quebrou, irmã, né? O irmão me abraçou ali. Eu sei que me abraçou com força, quebrou meu óculos. Viu? Só para você saber. Deus é fiel. Fala comigo, amém. Amém. Hoje nós temos algumas coisas para falar. Fala assim, meu Deus. É hoje. É hoje. Eu gostaria que vocês... Vamos fazer um pouco diferente, tá bom? Você pode deixar sua Bíblia aberta no livro de Hebreus, capítulo 5.
Mas eu gostaria que os irmãos da projeção colocassem para nós, por favor, a partir do verso 11. Eu quero trazer para os irmãos uma reflexão. Fala comigo, reflexão. Pastor, por que você manda eu repetir? Que chato, é para você não esquecer. Entendeu? A Bíblia aberta no colo, você vai ler aqui comigo. Preste atenção. A partir do verso 11, a igreja toda, em uma só voz, eu quero que você abra a sua boca. Você e eu, nós precisamos declarar a palavra, ainda que seja através da leitura, nós precisamos declarar. Tudo bem? Posso contar com você? Você não vai distrair, você vai ler a Bíblia comigo? Então vamos lá. 1, 2 e... A esse... Tendes novamente quais são de leite e não de alimento sólido. Muito bem. Acabou? Para aqueles que pela prática mas também o mal. Deixa a sua Bíblia aberta. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esse momento. Nós estamos reunidos em Tua Palavra, nós sabemos que o Senhor está no nosso meio, e eu te peço, ó Deus, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus, e a igreja que crê diz, amém. Glória a Deus. O texto que nós lemos, o autor aos Hebreus, primeiro no capítulo 5, do verso 1 até o verso 10, ele está ensinando. Ele traz para nós uma consciência, ele ensina para a igreja do Senhor a ter uma consciência. Então esse texto ele é dividido em dois blocos. O primeiro bloco é ensinamento. E o segundo bloco, o que ele traz? Ele traz para nós uma consequência do que a gente não entendeu no primeiro bloco. E aí ele fala para nós, olha, vocês não entenderam. Por quê? Porque vocês são como criança. Ele está ensinando a igreja, vocês atuam como uma criança que precisa receber leitinho. Porque se eu der para você uma comida sólida, você não vai entender. Então, para isso, o início do texto, a partir do verso 11, vai dizer, essas palavras são difíceis demais de entender. Muitas vezes, irmãos, a gente lê a Bíblia e não consegue entender. Por quê? Porque as palavras são difíceis demais para nós. Aí a Bíblia, ela explica a própria Bíblia, porque nós somos tidos como crianças. Pastor, o que é ser criança? O que é ser um crente criança? Eu conheço, irmãos, crente que já tem mais de 30 anos de ministério, atuando até no ministério, e pessoas com 1 ano, 2 anos de cristão, ser mais maduro que uma pessoa de 30. E é tanto que quando o Senhor manda a gente apacentar as ovelhas de Deus, ovelha é ovelha. Ele não fala apacenta o cordeiro, apacenta o carneiro, apacenta a ovelha, porque determinada idade é conhecido de uma determinada forma. Não, ovelha é ovelha. Mas o texto está nos chamando, está nos falando, alertando, olha, vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Tudo que ele explicou no final do texto, ele fala, vocês não conseguem discernir nem o bem nem o mal. É o que o texto fala. É o que aos Hebreus fala para nós. Vocês
não estão entendendo. E isso, meu irmão, não quero que você fique constrangido, não, porque acontece mesmo, às vezes a gente não entende. Mas, o que o texto vai dizer? Que nós precisamos, então, ter o entendimento e a busca constante da palavra. Precisa ler, irmãos. Eu não estou mandando você ler 2 horas por dia, nada disso não. Esse texto que você leu agora, de repente para muitos aqui, foi a primeira vez que ele leu a Bíblia na semana. E nós não gastamos nem 3 minutos. Aí ele fala, não adianta eu tentar te explicar aqui no capítulo 5, porque você não vai entender. Eu preciso mastigar mais, não tem como mastigar mais. Bom, esse é o segundo bloco do autor aos Hebreus, trazendo para nós uma consciência. Primeiro, a gente precisa amadurecer. Fala comigo, eu preciso ser maduro. E agora eu gostaria muito da participação de vocês, comigo aqui nós dois. Se você não falar nada, eu vou te perguntar. Eu vou aí, você. Essa é boa, hein? Eu quero saber como nós podemos caracterizar um crente menino, um crente maturo. Alguém? Opa, pode falar, fala aqui, um crente maturo. Ai, o pastor passou e nem me cumprimentou. Tô triste. Muito bem. Não é indireta, viu, Felipe? Felipe já amadureceu. Seminarista. Fique tranquilo, irmão. Seminarista ficou triste com o pastor, porque o pastor passou e não cumprimentou. Sermão expositivo, expor na vida dos irmãos. Pode ficar tranquilo, que eu vou chegar no centro. Se eu não te expor nesse culto, no outro, com certeza. Alguém mais pode me dizer uma característica de um crente que é tido como um crente menino, um crente infantil, que eu não posso falar muita coisa, porque se eu falar muita coisa para esse crente, ele não vai entender, ele vai ficar boiando. Fala comigo aí, um crente infantil. Aquela pessoa que fica sempre pedindo para o pastor orar, mas ela mesma não ora. Meu Deus! Sabás! Os profetas começaram a aparecer na igreja do Senhor, aleluia! Ela falou para você que não ouviu, aquela pessoa que fala assim, pastor, ore comigo. É o crente 6 horas. 6 horas, porque eu mesmo não oro nada. Alguém mais pode trazer para mim uma característica de um crente infantil? Alguém mais? Levante a mão que eu quero pegar vocês. Fala comigo. Aquele que fala assim, tá vendo? Foi para você, não foi para mim não. Os profetas levantando na casa do Senhor. Tá vendo o que o pastor pregou? O que o pastor pregou não foi para você, tá? Os cotovelados, você acha que eu não vejo? As irmãs dando cotovelada no marido. Mas chega em casa que isso aqui tudo roxo. Marido também batendo na perna. Ou então, olha. Característica. Vou falar? Característica de um crente infantil. Aquele crente que sai da igreja por qualquer coisa. Os profetas da igreja se levantando, aleluia. O crente que sai da igreja por qualquer... Irmãos, em nome de Jesus, o lugar que mais tem perseguição, irmão, pode ser sincero para você, mais tem luta, mais tem dificuldade, mais tem cotovelada, é na igreja. Fique tranquilo. A gente não briga com a esposa, com o marido, com os irmãos, porque a gente está longe, não, a gente briga porque está perto. E se a gente está perto, tem muito problema. Mas outro profeta aí, quem mais pode falar para mim? Sério? Você vai falar? Ei, baterista, tudo bem? Qual que era a sua outra igreja? A minha igreja é OAB. OAB. Firme, hein? A minha igreja. Isso, Água Branca. Aí, ó, gente, ela é da Wesleyana Água Branca, ela está nos visitando, abençoando a nossa vida. Glória a Deus por isso, hein? Seja fiel ao seu pastor. Em nome de Jesus. Vai falar? Tem certeza? As pessoas vão ficar de mal a você. Então vamos lá. Aquele crente que fala assim, nossa, mas hoje eu nem arrupiei, Deus não estava no culto. Você pode repetir? Arrepiei. Para, gente.
Arrepiei. Aquele crente fala assim, nossa, mas hoje eu nem arrepiei, Deus não estava no culto, não senti nada. Não senti nada, Deus não estava no culto. Você acha que isso é um crente maduro ou não? Hã? Fique calmo, irmãos. De repente, essa palavra está servindo para você. Fique na paz, que vai dar tudo certo no final. Até o final a gente converte, amém? Deus é fiel. Quem mais pode falar para nós, compartilhar com a igreja, como se comporta um crente menino, tadinho, imaturo? Fala comigo. Levante a mão. Oi, Val. Que isso, hein? Ó, maridão que você tem, hein? Olha o Eric, cabelo grisalho. Que isso, hein, Eric? Que isso, hein? Maridão, hein? Olha, crente, tá? Poxa. Fala pra mim. É aquele que não aceita ser chamado a atenção. Meu Deus do céu. Olha os profetas na igreja. Porque se o pastor fala, o pastor está acusando. Eu só estou ouvindo. Deus é fiel demais. Como é que é mesmo, Val? Repete para mim. Não aceita ser chamado a atenção. Gente, uma pessoa que não aceita ser corrigida. Nossa. Então me fala um também. Quero ver você falar agora. Fala um também. Seminarista, né? Tocador, cantador, tirando uma onda. Que isso, hein, cara? Que isso, cara? Você tá tirando uma onda, hein, velho? Fala pra mim uma característica de um crente que é menininho ainda. Nunca fala mal do líder do louvor. Mete aqui, por favor. Crente que fica falando mal do líder do louvor. Quem que é o líder do louvor? Ele e o Tiago. E o Marco, cadê o Maguinho? Nós, gente, falando mal dos três? Meu Deus do céu. Hã? Trindade. Que é isso? A liderança Trindade do louvor. Irmãos, eu vou voltar para lá, mas eu preciso de pelo menos mais 2 revelações de profetas da parte do Senhor, que vai falar sobre aquele crente, que é o crente neném, o crente maturo. Espera, minha nora. Espera aí, minha nora. É o que fala que tudo que já está escrito na Bíblia já sabe de qual é salteado. Meu Deus do céu. Ó, o pastor abriu a Bíblia, vai pregar. Ele já sabe. Cadê o Felipe? Felipe também ergueu a mão? Que isso, ele é genado. Aquele, repete para nós. O que já sabe de qual é salteado, ou seja, o que não precisa aprender mais nada. Nossa, o coração fechado, que não precisa aprender mais nada. Fala, Felipe. Aquele que fala mal de todo mundo. Aquele que fala mal de todo mundo. Aquele que fala mal de todo mundo. Aí é um crente o quê? Imaturo. Nossa, um monte de profeta aqui essa noite. Estou quase sapateando. Fala, Nora. O crente traidor. Ele está na igreja, é da igreja, tem pastor, mas ele fala mal da igreja, do pastor e dos irmãos. Mas olha só, deixa eu falar para você. Com todo respeito à igreja do Senhor, isso tudo que vocês falaram é uma verdade. Muitas vezes a causa da gente ter essa postura e ser infantil no ministério, ou até mesmo na igreja, ou se comportar assim, pode ser uma ferida do passado. E com certeza você vai buscar na infância da pessoa, algo aconteceu errado na vida dela. Mas a igreja, ela é um lugar de cura, e a gente não vai saber se não tem com você. Você precisa procurar e abrir seu coração. Falar das coisas que você acredita, que você não acredita, que você entendeu, que você não entendeu. A gente precisa ser maduro, irmãos. Sentar e ter uma conversa madura. Não dá para ficar fazendo pirraça. Consegue entender?
Quem faz pirraça é crente imaturo, menino. Aí o texto está dizendo, cara, eu estou querendo falar para vocês o que está acontecendo, mas eu não consigo falar porque vocês não vão entender o que eu quero dizer. Quem lembra disso? Esse é o segundo bloco do texto. Mas agora eu quero trazer para você a realidade do bloco de 1, capítulo 5, de 1 a 10. E ele vai falar de tempo e prática. Fala comigo, tempo e prática. O que é tempo? O tempo é passado, presente e futuro, e prática é tudo aquilo que a gente faz. Simples assim. Amém, irmãos? E eu posso falar abertamente, você vai ser maduro ou você vai ser infantil? Muito bem, irmãos. Maduro, vou para cima. E eu vou falar com você, ainda vou confessar um pecado meu. Quer saber? Irmãos, se fala bem de mim, não me motiva. Eu não sou impulsionado por elogios. Você não me joga para frente se você me elogiar. E nem para trás se você me criticar. Filho, eu tenho uma convicção de quem eu sou em Deus e aonde eu preciso chegar. Eu não posso ficar perdendo tempo que você está falando mal de mim, falando mal da igreja, ou falando mal do meu pastor, ou falando dos outros. Cara, eu estou seguindo, irmão. Se você quiser, vamos junto. Seja maduro e vamos crescer. Em nome de Jesus, é tempo de crescer. Você pode repetir comigo? É tempo de crescer. O Senhor está nos chamando para crescer nele. Deus te comissionou. Existe algo no texto que ele está entregando na mão do povo hebreu e eles não conseguem enxergar porque é menino. E Deus nessa noite tem algo para entregar na sua mão, mas em nome de Jesus, a meninice ficou para trás, a criancice ficou para trás e você vai receber hoje e sair diferente do jeito que você entrou. Você vai sair um crente maduro na palavra. Maturidade, irmão, tem coisas que não dá para discutir não. Amém, queridos? Muito bem. Vou deixar que eu leia aqui. Acompanhe na sua Bíblia em nome de Jesus. Olha o que o texto vai dizer. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto oferta como sacrifício pelo pecado. E é capaz de condoer-se dos ignorantes, dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és o meu filho e hoje eu te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, oração e súplica, a quem podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, ele se tornou o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Irmãos, olhem para mim. Existe uma questão cultural aqui, que quando é dito para o povo daquela época, eles pescavam. Quando era dito sumo sacerdote, na hora eles entendiam. Por quê? Porque era da época deles. O sumo sacerdote, ele era muito importante para o povo de Israel naquela época. O sumo sacerdote era aquele sacerdote supremo, era aquele que estava acima de todo sacerdote. E ele, então, ele cuidava para que todo sacrifício que fosse feito, entregue, saísse da forma correta. E ele, então, como sumo sacerdote, ele sacrificava os animais, ele entrava no Santo dos Santos e, chegando lá, ele aspergia o sangue do cordeiro na tampa da Arca da Aliança, em remissão dos pecados. Amém? Preste atenção. Eu expliquei rapidamente aqui, mas tem muitas pessoas aqui que não entenderam. Mas eu vou mastigar para você. Ok? Eu sei que você não entendeu. Olha só. Para o pecado, a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a... Olha para mim.
Se o salário do pecado é a morte, se nós pecamos, a morte vem cobrar o seu salário. E ela vem até você e ela cobra de você a sua vida. Simples assim, irmão. Simples assim. Pecou, está morto. Deus, então, ele institui as leis. Aquelas leis que foram escritas por Moisés, na verdade, foram escritas pelo Senhor e entregue a Moisés. Então, existe uma lei. Por que tem que ter lei? Para ter regra. A lei é necessária para ter regra. Eu sou de uma época na escola que eu tinha que entrar na fila. Hoje em dia eu nem sei se tem mais. Eu aprendi a respeitar fila, mas também o povo já estava sendo treinado, porque hoje não tem nem fila nos bancos mais. Bom, esse não é o contexto. Era para ter regra. A regra, ela precisava acontecer. Deus, então, estabeleceu regras para o seu povo. O homem, então, quando ele peca através de Adão, ele peca, Deus então pega, o texto vai dizer que ele tampa Adão com a pele de um cordeiro. Quem lembra disso? Que cordeiro se ninguém naquela época morria? Deus então faz o primeiro sacrifício. Alguém precisa pagar pelo pecado cometido. Quem está me entendendo? Velho, pecou, não adianta, você tem que pagar. E existe o salário é a morte, simples assim. Vai morrer. E ele então oferece o primeiro sacrifício. Aquele cordeiro representava Jesus e ele tampa então a nudez do homem. E o homem agora está tampado, está perdoado dos seus pecados. Sim ou não? E isso continua. Quando Deus então tira o povo de Israel, e o povo de Israel sai do Egito, ele dá uma direção: vocês vão construir um tabernáculo. E o tabernáculo, ele tinha partes, mas tinha também um sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era aquele que entrava no tabernáculo já construído. Ele era amarrado uma cordinha na sua cintura, e ele então sacrificava um animal. Ele pegava aquele sangue, ele entrava no tabernáculo, até no Santo dos Santos, onde a fumaça escondia a glória de Deus. Ele aspergia o sangue na tampa da Arca da Aliança. Todo mundo aí sabe o que é a Arca da Aliança, né? Amém. Na Arca da Aliança, ele aspergia o sangue derramado e salpicava a Arca da Aliança com sangue para a remissão dos pecados do povo. Esse sumo sacerdote, ele também fazia sacrifício para os seus pecados. Sendo aceito o pecado, então, aleluia, ele voltava. Mas se o sumo sacerdote estivesse em pecado, quando ele entrava na presença de Deus, ele morria na hora. E aí eles puxavam a cordinha e tiravam o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o homem que era responsável para ligar então o homem a Deus. O sumo sacerdote, ele liga o homem a Deus. O homem peca, procura o sumo sacerdote e fala com ele: pequei. Naquela época era muito importante. Por quê? Porque o povo se sentia seguro em procurar alguém que ele pudesse confessar os pecados, para que o sumo sacerdote então entrasse diante de Deus e pedisse perdão pelos seus pecados, para que ele então não morresse. Quem está me entendendo? Estou sendo claro? Está dando para passar? Vocês entenderam a importância do sumo sacerdote? Esse era a importância do sumo sacerdote. E o interessante é que a história vai dizer que Deus escolhe uma tribo, a tribo de Levi. A tribo de Levi, ela não tinha direito à herança, ela não recebia nenhum favorecimento, e a tribo de Levi, ela era responsável onde Deus, o próprio Deus, chamava e escolhia uma pessoa para ser o sumo sacerdote. Era da tribo de Levi, que hoje é dito os levitas. Fala muito aí dos cantores que são os levitas. Os levitas eram aqueles que cuidavam da casa do Senhor. É o que montava a tenda, que desmontava a tenda. Quando já tinha o templo, é o que limpava o templo. É o que recolhia a cinza. Era aqueles que pegavam o resto do animal que foi queimado. Eram os levitas. Todos os sumos sacerdotes, eles vinham da tribo de Levi.
Essa era a importância do sumo sacerdote para aquele povo naquela época. Isso era para eles. E o texto vai dizer a importância de um sumo sacerdote, mas que agora eles não precisavam mais voltar às velhas práticas, porque agora tinha um sumo sacerdote que não vinha da tribo de Levi, mas que vinha da tribo de Melquisedeque. Melquisedeque, ele quer dizer, vai vir aquele que será sumo sacerdote eternamente. Fala comigo, eternamente. Uma coisa é o sumo sacerdote oferecer sacrifício, entrar lá e acabou a vida dele, ele morreu, acabou. Não, mas tem um sacerdote que ele foi nomeado, e ele é sacerdote perpétuo, para sempre. Esse vindo da tribo de Melquisedeque. Quem é a tribo de Melquisedeque? Ninguém sabe. A linhagem. Qual que é a linhagem dele? Tudo tinha linhagem. Jesus, filho de Davi. Sempre tinha uma linhagem. Quem era Melquisedeque? A Bíblia não fala, irmãos. Por que não fala? Ele só entra na história quando Abraão, então, ele entra em guerra, quando ele vai buscar seu sobrinho Ló, ele entra em guerra com Sodoma e Gomorra. Ele entrou em guerra, foi lá e tirou o sobrinho dele. Abraão arrancou lá, derrotou o povo e trouxe, não trouxe nenhum despojo, mas tudo que ele recuperou, ele trouxe. E ele traz também seu sobrinho Ló, a sua nora, os filhos e tudo que eles tinham roubado. Fala comigo, tudo. Tudo. Melquisedeque, ele era rei. Fala comigo, rei. Mas também era sumo sacerdote. Ele era rei e sumo sacerdote. Ou seja, ele era aquele que entrava no Santo dos Santos e oferecia em holocausto sacrifício para que os pecados fossem perdoados. Amém, queridos? Pastor, pode ser condenado aquele cujo pecado não estava sobre ele? Ô meu irmão, minha irmã, preste atenção em nome de Jesus. A justiça dos homens, ela é falha, porque a gente não consegue enxergar tudo, nem todo mundo. Mas Deus vê todas as coisas, então com ele não tem erro não, meu irmão. Pecou, Deus está vendo. Sabe a hora que você está tomando banho? Deus está vendo. Sabe aquela hora que você está fazendo comida? Deus está te vendo. Sabe aquela hora que você está trabalhando? Deus está te vendo. Sabe a hora que você está louvando na sua casa, lavando as panelas? Deus está te vendo. E areia, panela, e areia, panela. Oh, glória. Deus é fiel. Você está lá louvando. Põe uns cantinhos de corinho de fogo. Eu gosto demais, põe na televisão. Vai lá, irmão. Em nome de Jesus. Deus está te vendo. Não dá mole para o pecado, não. Nós precisamos ter uma comunhão maior com Deus. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Está trabalhando, está servindo. O que você estiver fazendo, faça para Deus. Que aí não dá tempo ainda de pensar no pecado. Fala comigo, amém. Melquisedeque, ele era rei de Salém, sacerdote, sumo sacerdote, era um homem de autoridade. A Bíblia não fala de onde ele veio, só fala que ele era rei e que ele era sumo sacerdote. E não fala para onde Melquisedeque foi. Ele some na história. Por quê? Porque Melquisedeque, o que Deus está querendo dizer para nós é o seguinte: ei, o que eu tenho para você não tem começo, mas também não tem fim. Ei, o que eu tenho para você não tem genealogia que começa agora e acaba ali. Não, o que eu tenho para você é perpétuo, é para sempre. Era isso que Deus estava falando sobre o sacerdócio através de Melquisedeque. Estou conseguindo passar? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Melquisedeque, então, sendo o sacerdote, Abraão, olha para ele, tudo que Abraão recupera de volta, tudo aquilo que foi tomado, tudo aquilo que foi arrancado de Abraão, Abraão pega e entrega como dízimo e oferta a Melquisedeque. Por quê? Porque é só diante do sacerdote, aquele que tem uma responsabilidade sobre o templo, que deve receber então os dízimos e as ofertas. Ele está dizendo: ei, eu estou entregando para você, porque você tem um canal direto com Deus.
Então, na hora que você for fazer as suas orações, o seu sacrifício, ei, olha só, eu acredito em você e eu estou entregando para você tudo aquilo que Deus colocou na minha mão. E o texto vai continuar dizendo: ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão aqueles que são chamados por Deus. Olha só, naquela época existiam os profetas, sim ou não? E eu creio que hoje existe também, amém? Aleluia, eu vi um monte de profeta flutuando nessa igreja aqui hoje. Então, irmãos, os profetas de Deus, eles nomeavam então quem seria o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele recebia uma direção direta de Deus. Ninguém poderia chegar e falar assim: não, que eu sou filho de sacerdote e eu vou ser também. Não. Ou então alguém, não, meu sonho é ser sacerdote, eu vou ali fazer uma escola de cura e de libertação, que a partir de agora eu vou ser sacerdote. Não. Todo sacerdote, o texto vai dizer que ele teria que ser escolhido pelo Senhor. Fala comigo, eu tenho uma convicção que Deus me escolheu. Cara, não precisa do profeta chegar para você e falar como é isso que te digo. O Senhor te chama nessa noite. Irmãos, o Senhor já te chamou e eu vou te mostrar no texto. Segura a onda na cadeira aí que já vai chegar. Já nós vamos subir. Amém, queridos? Olha só, e o texto vai dizer que o sumo sacerdote, ele precisaria ter 3 funções. Fala comigo, 3 funções. Ele precisaria ser rei. Ele precisaria ser rei, profeta e sumo sacerdote. Todos esses que nós falamos, irmãos, um era rei, o outro era sumo sacerdote, o outro era profeta e sumo sacerdote, mas nenhum deles recebeu a qualificação que Deus exigia, que eram as 3 funções. As 3 funções: rei, profeta e sumo sacerdote. Mas o texto vai dizer e vai deixar claro para nós que esse mesmo Deus que escolhe o sacerdote, esse mesmo Deus que nomeia aqueles que vão oferecer sacrifício diante do Senhor, ele não anula então esse sacrifício. O que ele faz? Ele pega então e entrega o seu próprio filho. Deus, e muitos pais aqui nessa noite, e eu falo, pode ser pai de menino ou até pai de pet. Tem pai de pet aqui? Pai de pet, mãe de pet? Levanta a mão, gente. Vocês estão com medo de quê? Vocês não tem cachorro, não? Gato? Esse negócio que caga para casa fora, vocês não tem, não? Tem? Hã? Tem, né? Glória a Deus. Tem 2, aí até caiu. Aleluia. Dá um cachorro a essa menina, gente. Irmãos, em nome de Jesus, cachorro é uma bênção. A gente chega na casa da gente, velho, qualquer estado, eu estava conversando com ela, ela falou, qualquer estado que você chega na sua casa, o cachorro está feliz com você. Não sabe do problema. Irmãos, em nome de Jesus, quantas vezes você já chegou... Vou falar para os homens agora. Irmão, quantas vezes você chegou em casa, irmão, que você abriu a porta, que sua mulher não balou nem o rabinho de você. Que a vontade sua era voltar para trás. Onde é que eu fui amarrar minha égua? Não, fique tranquilo, irmãos. Nós estamos falando de pet. Claro que não. Você chega lá, meu filho, você pode acontecer o que for. O seu cachorro, meu irmão, ele vai abanar o rabo para você e vai te receber com alegria. E eu aconselho você, se você não tem um cachorro, não, arruma um. Uma vacina por ano. Você não gasta nada, irmão. Uma vacina por ano, procura Isabela lá, você vai entrar no plano da castração. Você vai pagar mixaria. Um gato para você, uma coisa para você fazer, um animalzinho, bênção, é ou não é?
Glória a Deus, imagina lá com seu pet. Aleluia. Tem gente que fala comigo assim, ah, não, arrumar um pet não, que eles morrem. Qual que é a diferença? Conselho vai demorar a morrer mais. Conselho vai demorar a morrer mais. Presta atenção. Imagina só, se nós estivéssemos vivendo naquela época, irmãos. O sacrifício tinha que ser um animal sem defeito. Pasmem você, os meus cachorros não têm defeito nenhum. E eu tenho certeza que o seu também não tem. Mas de repente, meu irmão, você pecou, minha irmã. Pisou na bola. E agora a gente tem que pegar um animal perfeito e sacrificar o Senhor. Você teria coragem de entregar o seu animalzinho para sacrifício? Eu, como seu pastor, não, pastor, eu vou te entregar um animalzinho, você vai lá e sacrifica ele, derrama lá o sanguinho dele na... Vai lá, pastor, porque eu pequei. Você teria coragem? Sim ou não? Hein? Sim ou não? Que dirá seu filho? Se você me entrega o pet, imagina o filho. Entra lá em casa que você vê para pegar meu pet. Ele mesmo te pega. Né? Você lá ontem me socorreu, pegou nada. Só tem tamanho. Amém, irmãos? Você está me entendendo? A gente não entrega o pet, você vai entregar o filho. Filho faz raiva na gente pra caramba, faz ou não faz? Nossa! Filho é a coisa... Nossa! Tem a crise do... Meu Deus, filhão! Meu filho tem a crise dos 7 anos. Eu não estava cantando você não, senhor. Tem a crise dos 7 anos. Irmão, tem a crise dos 13 anos. Quem fez 13 anos aí ontem, levanta a mão. Parabéns para você e para você. Tem a crise dos 13, irmão. Irmão, aí depois vem a crise do 14, do 15, 16, 17, 19, 20, 21. Cara, cada crise que você não sabe o que você faz. Pastor, eu não tenho filho, mas você foi, cretino. Você foi, você sabe tudo que você aprontou. Você não tem vergonha na sua lata, não, você foi filho. Quase matou sua mãe. Quase matou seu pai, de desespero. Mas tem coragem de falar, minha mãe quebrou o pé de vassoura nas minhas costas. Você não tem vergonha. Amém, irmãos? A gente não tem coragem de entregar esses meninos que dá trabalho pra gente. Cara, imagina um filho que dava tanta alegria para o pai como Jesus, que estava com o pai quando tudo que se fez foi feito através dele. Ele pega e fala, eu não vou anular essa lei. Eu vou cumprir a lei através do meu filho Jesus. Pecou, a morte veio cobrar o salário e eu vou entregar. Imagino eu, parafraseando, que uma conversa de Deus com o Espírito Santo e Jesus, os três conversando juntos, porque um está nele, o outro está no outro, e o outro está junto nos três mesmos, todo mundo junto e embolado, a conversa, eles falando, confabulando, não preciso de alguém para poder cumprir. Jesus falando, Pai, eis-me aqui, eu cumpro, irmãos. E aí o texto vai dizer de um sumo sacerdote, que veio da origem de Melquisedeque, que é Jesus. Sacerdote supremo e eterno, que não tem uma linhagem da onde começa e da onde termina. Jesus, então, ele como sumo sacerdote, ele tem 3 funções. Primeiro, ele era rei de Israel, e todos eles esperavam que Israel recebesse um rei que fosse Messias. E o texto vai dizer que ele governaria as nações através de Israel, ou seja, ele era rei. Segundo, ele era profeta, aquele que fez sinais e maravilhas e que declarava a palavra através dos seus profetas também, e ele é aquele que era o próprio verbo, ou seja, ele também era profeta. Ele era rei, ele era filho, ele era profeta. E aí então ele poderia entrar na função
de sacerdote, do sumo sacerdote, aquele que estava acima de todos. Só que Jesus agora, ele tem uma função. Quem está comigo? Comigo. Quem está comigo? Comigo. Preste atenção, não dorme não. Olha aí. Jesus agora como sumo sacerdote. O texto vai dizer que ele, então, como sumo sacerdote, ele tinha que entrar na presença do Pai e entregar, então, em sacrifício, um cordeiro perfeito. Sim ou não? O cordeiro precisava ser perfeito. E o texto vai dizer, irmãos, a Bíblia fala assim, porque a terra clama pelo sangue que foi derramado nela. Jesus, então, como sumo sacerdote, em vez de ele pegar um animal, sacrificar e oferecer ao Senhor, ele se entrega como próprio sacrifício, e o seu sangue, então, é derramado não mais na presença de Deus, na Arca da Aliança, mas o seu sangue é derramado por toda a terra. Ele está dizendo, aquilo que derrama na terra, o sangue do meu filho eu entrego a eles por herança, e nós recebemos através de Cristo Jesus 3 vitórias. A primeira vitória, a terra é nossa. Nós tomamos posse. Eles podem achar até que é dele, mas não é. Onde eu colocar a planta dos meus pés, eu sei que ali tem um sangue. O sangue não é meu. O sangue foi ele que derramou. A terra é nossa. Segundo, meu irmão, quando você pecou e o diabo chega diante de Deus, porque ele tem acesso, e você vê lá no livro de Jó, o livro de Jó vai dizer que Deus fala com Satanás aonde você estava, e ele vai dizer, estou vindo de rodear por sobre a terra. Pastor, o que você quer dizer com isso? Que crente, quando é menino, ele está atrás do diabo, porque até o diabo chega diante de Deus, e nós ficamos panguando. Jesus, então, ele chega diante de Deus, ele se entrega, ele é morto, ele é crucificado, o seu sangue agora é derramado, ele então se coloca na posição daquele que era o Cordeiro, aquele que não tinha defeito e não tinha pecado, e o texto vai dizer que nenhum pecado estava sobre ele. Mas o interessante, meu irmão, olha só, é capaz de condoer-se dos ignorantes, dos que erram, pois também ele mesmo foi rodeado de fraqueza. Irmãos, primeira verdade que eu quero trazer para você, que todo sumo sacerdote, ele era escolhido por Deus em meio aos homens. Jesus não poderia ser um sumo sacerdote, sendo Deus, ele teria que abrir mão de toda a sua glória, tomar a forma humana, descer nessa terra, e ele então teria a condição de assumir a condição de sumo sacerdote. Só assim. Ele se fez carne, o verbo se fez carne, ele se fez homem e habitou entre nós, e no nosso meio ele se entregou e ele morreu, e morreu a morte de cruz. Ele derramou seu sangue, e agora com o seu sangue, muito bem, preste atenção, se os músicos quiserem subir, mas se você olhar para o músico, eu vou jogar o microfone no você. Não olha não. Vem, Maguinho, que eu estou vendo se tem alguém olhando. Olha para mim, preste atenção. Irmãos, ele derrama o seu sangue. Ele é morto. O sumo sacerdote agora, em vez de ele pegar um animal indefeso, ou até mesmo o seu cachorrinho, você gostaria de alguém te entrar na sua casa e falar, me dá seu cachorrinho, que nós vamos sacrificar para derramar o sangue? Como você ficaria? Quanto mais o filho, irmãos. Ele se entregou, ele mesmo, para a propiciação dos pecados. Para a remissão dos pecados. Por quê, pastor? Porque o pecado, ele só é perdoado através do derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue, não tem remissão de pecados. E ele, como sumo sacerdote, ele agora entrega e derrama o seu sangue, sim ou não? E aí ele está dizendo, ei, quando você peca, meu irmão, quando eu peco, quando nós pecamos, porque aqui ninguém é santo, sim ou não? Nós sabemos que nós pecamos e que Satanás vai bater na sua porta e vai falar com Deus assim, Deus,
estou vindo de odiar sobre a terra, mas eu quero a vida de fulano. Pedindo sua vida para Deus. Ele pecou. O salário do pecado é eu quero receber. E aí Deus pega e fala com ele, pois não, pode passar no caixa, porque o que você vai receber agora é o sangue do Cordeiro, porque Deus derramou o seu sangue para que nenhum pecado seu ficasse encoberto, mas todos eles fossem perdoados. Todos os seus pecados já foram perdoados. Todos, irmão. E o texto está dizendo, cara, não adianta você voltar nas velhas práticas. Jesus já morreu por você, não seja um crente menino. Por causa disso, então, eu vou pecar? Não, por causa disso, então, você não vai pecar. O pecado na vida do crente maduro é um acidente. A gente peca sem querer, fala uma bobagem ou outra, sem querer. E eu tenho um costume, eu peço perdão ao Senhor e oro em línguas. Porque se tem alguma coisa que eu não sei, que eu pequei, o meu espírito pede perdão de fato. Aleluia. Meu irmão, o que eu quero dizer para você e resumir nessa noite, que ele foi o último sumo sacerdote. Ele foi o sacerdote supremo. Mas nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E o texto vai dizer assim, que vós sois nação santa, um povo eleito, um povo de exclusividade do Senhor. Antes vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Por quê? Porque o sangue foi derramado e nós não precisamos mais de sacerdote. Você não precisa de nenhum líder espiritual interceder pela sua vida, nenhum. Porque o texto vai dizer que quando o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, tinha uma cortina, irmãos, imagina um teatro. Imagina aquela cortina grossa, era assim no Santo dos Santos. Você não via nada lá dentro e nada lá fora. O texto vai dizer que quando Jesus então derramou o seu sangue, o lugar onde o sumo sacerdote, só ele podia entrar, o véu se rasgou do alto a baixo. O véu rasgou e se abriu. Agora só o sumo sacerdote podia entrar na presença de Deus. E agora com o sangue derramado, qualquer um de nós pode entrar. Por quê? Porque ele declarou sobre nós que nós somos sacerdócio santo, povo de exclusividade do Senhor, um povo que nasceu para vencer, um povo que não é menino, um povo que não é criança, um povo que entende a palavra de Deus, um povo que está disposto a crescer no Senhor. Ei, meu irmão, minha irmã, é tempo de orar, é tempo de ler a Bíblia. Não estou falando nada de muita coisa. Separa 20 minutos, 30 minutos, você lê 3, 4 capítulos. Meu irmão, nós precisamos ser crente maduro. Não deixa nada te tirar da igreja, nem notícia ruim, nem notícia boa, nada, porque você precisa ter uma convicção no seu coração, e a convicção é: ainda que eu fale, existe aquele que derramou o seu sangue por mim, e hoje eu tenho vida e vida em abundância. Você pode se colocar de pé? Glória a Deus.
eu quero pedir ao Senhor nessa noite. Que o Senhor nos dê, através do Teu Espírito Santo, Pai, uma porção maior de maturidade espiritual. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós repreendemos todos aqueles que estão presos, ó Pai, por grilhões, por teto de bronze, por algemas, por cordas, ó Deus, que impedem os meus irmãos de crescer espiritualmente, Pai, que caem por terra. Em nome de Jesus, nós somos um povo que precisa avançar. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que não seja as pancadas, que não sejam as palavras, que não seja, ó Deus, uma falta de cuidado, ó Deus, que nos tire da Tua presença, Pai, mas em nome de Jesus eu sei, nós sabemos que hoje o véu do templo se rasgou e nós podemos nos achegar confiadamente diante do Senhor, e o Senhor então nos ouve, ó Deus, e recebe a nossa oração. Pai, nós somos gratos ao Senhor nessa noite, porque o Senhor, ó Deus, tem feito tantas coisas na nossa vida. Derrama sobre nós, ó Pai, o entendimento que hoje nós estamos em Cristo Jesus e que temos livre acesso ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, não existe caminho impossível para nós. Não existe, ó Pai, lugares que nós não podemos chegar. Não existe, ó Deus, algo ou alguém que possa nos impedir, porque nós somos livres do Senhor. Pai, a terra clama o sangue do Senhor que foi derramado por nós, e nós declaramos que essa terra é nossa. Aqueles que têm negócios, ó Deus, empresas, aqueles, ó Deus, em nome de Jesus, que têm sonhos, aqueles, ó Deus, que estão lutando tanto tempo para adquirir algo, Pai, em nome de Jesus, Deus, que cai por terra, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem tentado impedir-nos de chegar. Porque a Tua palavra me fala, ó Deus, que o Senhor tem bênçãos imensuráveis para nós. Eu te agradeço, Pai, por isso, por cada irmão, cada irmã nessa noite, em nome de Jesus. Ainda em oração, de olhos fechados, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e repetisse assim comigo: Pai, pode falar sem medo, Pai, nessa noite eu te entrego a minha vida, porque eu entendi que eu tenho lugar no reino, e eu que estava desviado, nessa noite eu volto com a certeza que o Senhor me recebe. De olhos fechados, ainda com a mão no seu coração, você que fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida ao Senhor Jesus, no seu lugar aí, de olhos fechados, faça um sinal que eu quero te conhecer. Entregando a sua vida ao Senhor, você que fez essa oração e que você entende que o Senhor te chama nessa noite, aí no seu lugar, faça um sinal com a sua mão, eu quero orar com você. Você que por um motivo ou outro estava desviado dos caminhos do Senhor, e que nessa noite você retorna, faça um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmão? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Só um recadinho. Nós começamos a semana da Páscoa. É uma semana muito importante para nós cristãos. Não só o Natal, o nascimento de Cristo, mas a Páscoa ela demonstra o nosso livre acesso ao trono da graça. Foi por causa dele que hoje nós não somos vistos mais como pecadores, não é tirado mais o acesso a Deus, mas por causa de Cristo hoje nós temos graça, favor e misericórdia. Nessa semana então nós vamos ter 3 dias muito especiais. Sexta-feira nós vamos ter uma vigília, posso ouvir um amém? Sexta-feira vai ser um momento especial e eu gostaria, estou convocando você, não falte. Vai ser algo que nós vamos ministrar sobre a vida de vocês, algo que Deus também tem ministrado sobre as nossas vidas. E nós gostaríamos que você participasse conosco, vai ser um momento muito especial. Nós vamos orar.
Sexta-feira é o dia onde Cristo foi crucificado, onde Ele morreu. E nós vamos, nesse dia, estarmos juntos como um povo, esperando a volta dEle, mas com algumas coisas especiais, surpresas da parte do Senhor. Então eu gostaria que você estivesse conosco. No sábado nós vamos ter um culto das 19h30 às 20h30, 1 hora de culto. Nós vamos ter um momento de louvor, adoração, uma palavra e oração, para que nós possamos no domingo então, no dia da ressurreição, nós celebrarmos aquilo que nós recebemos, que é a vida eterna. Então nós vamos celebrar a Ele no domingo. Então eu espero você nesses dias, faça um esforço, vença a sua carne e venha estar conosco. Eu creio que você não vai se arrepender e vai ser muito especial. Amém? Irmãos, o irmão me procurou e doou a placa. Deus é fiel, irmão. Um irmão na internet entrou em contato comigo. Falou assim: pastor, eu vou doar uma lata de tinta. Deus é fiel, irmãos. E muito obrigado pela oferta de vocês. Muito obrigado. Deus, Ele é fiel e a gente precisa avançar na obra de Deus. Eu não sou morador desse bairro, mas Deus me plantou aqui. Eu amo esse lugar. E eu preciso servir. Enquanto eu tiver força, eu quero servir nesse lugar. Todo o meu coração. Estenda a sua mão, que a graça. Horário da vigília, o nosso culto, sexta-feira começa. Oi. A senhora vai o quê? A senhora vai o quê? Uma lata de tinta. Você pode aplaudir a minha galera? Deus é fiel. Deus é fiel, irmãos. Não assusta se milagres acontecer na sua vida essa semana, não, porque já começou na casa do Senhor, aleluia. Em nome de Jesus, amém, irmão? 10 horas começa a nossa vigília. Encerramos meia-noite, mas é um tempo maravilhoso, não deixa de vir não, tá bom? Estenda a sua mão, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, o consolo do Espírito Santo esteja com você até que Ele venha. Que você vá na paz, viva a melhor semana da sua vida, viva milagres da parte do Senhor e que o Senhor te acompanhe. Você que quer uma oração específica,